Salve meus amigos e amigas, tudo bem com todos vocês? Espero que todos estejam muito bem. Vamos seguir aqui com o nosso curso de Bioquímica Básica da Escola de Ciências da Vida, ainda nas bases da Química, e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a isomeria óptica. A gente já falou um pouquinho sobre isomeria geométrica na aula anterior, e hoje a gente vai dar fim nesse assunto falando da isomeria óptica. Então a gente pode definir a isomeria óptica como um tipo de isomeria espacial onde a molécula é capaz de promover um desvio na luz polarizada à esquerda ou à direita por conta da configuração das suas ligações no espaço. Então lembrando, o isômero é uma molécula que possui a mesma fórmula molecular, porém o seu arranjo é diferente, tá? E para a gente entender melhor essa definição, vamos dar um exemplo genérico aqui das mãos. Vamos pegar a nossa mão esquerda e a nossa mão direita. Analisando as duas mãos, você percebe que elas são idênticas. Tem polegares, indicadores, dedo médio, anelar e o dedo mínimo. Porém, você sabe que elas são diferentes porque a mão esquerda, em detrimento à mão direita, é uma imagem espelhada uma da outra. E se você tentar fazer a sobreposição de uma mão em relação à outra, você não vai conseguir. Então você percebe que a mão esquerda e a mão direita são imagens especulares não superpolíveis, tá? O termo especular significa a imagem espelhada e elas não se superpõem. A esse termo a gente dá a definição de enantiômeros. Então, enantiômeros são imagens especulares não superponíveis, tá? A gente consegue observar isso macroscopicamente olhando para a nossa mão. Mas isso também vai acontecer com moléculas. E moléculas com essa característica podem desempenhar funções completamente diferentes no nosso organismo. Então vamos dar uma olhada aqui agora no arranjo das moléculas, usando como exemplo aqui essa molécula. Então a gente tem aí um isômero óptico, tá? A gente tem a imagem espelhada dela. E essa molécula corresponde ao ácido lático. Então é exatamente a mesmíssima molécula, com a mesma quantidade de carbonos, oxigênios e hidrogênios, e com a mesma configuração eletrônica. A diferença é que uma em relação à outra é uma imagem espelhada, tá? Então como é que a gente caracteriza em nomenclatura essas duas moléculas? Para a gente começar a definir esse ponto, a gente precisa dar uma olhada nesse carbono central aqui, que é chamado de carbono quiral ou carbono assimétrico. O carbono quiral ou carbono assimétrico é o carbono que possui 4 ligantes distintos, ou seja, as 4 ligações feitas pelo carbono têm que ser de grupamentos ou átomos diferentes, tá? Então você percebe que o carbono está ligado com uma carboxila, com um radical metil, com uma hidroxila e com um hidrogênio. Todo carbono que tiver esses 4 substituintes diferentes vai ser um carbono quiral. E é a partir dele que a gente vai começar a caracterizar a condição isomérica dessa molécula. Perceba que o hidrogênio, ele possui um perfil de ligação diferenciado. Ele possui uma estrutura pontilhada. Essa estrutura pontilhada não tem nenhuma característica diferente em relação às demais ligações. Ela apenas está aí para representar que o hidrogênio está para trás do plano geométrico, porque a gente representou a molécula em um plano 2D. Então, se ele está para trás num plano 2D, a gente tem que criar alguma forma de representação. E essa representação é feita por uma linha pontilhada. Pois bem, o hidrogênio está para trás do plano geométrico e, no caso, este álcool ele tem também uma estrutura de ligação diferenciada para evidenciá-lo que ele está para frente no plano geométrico, tá? Então, toda molécula ela tem essa característica tridimensional, mas, relembrando, por estar numa estrutura 2D, eu tenho que criar modelos para saber o que está para trás e o que está para frente no plano geométrico. E o álcool está para frente, por isso que ele apresenta essa linha mais grossa em detrimento às demais. E se você analisar a carboxila e o radical metil, eles estão exatamente no mesmo plano geométrico que o carbono se encontra, tá? Como é que a gente vai fazer para caracterizar os diferentes tipos de isômeros ópticos? Nós vamos analisar a ordem de importância dos elementos químicos que estão presentes nessa molécula em relação ao carbono quiral. E a ordem de importância ela é feita a partir do átomo com o maior número atômico. Nessa molécula, nós temos 3 átomos diferentes, o oxigênio, o carbono e o hidrogênio. O número atômico do oxigênio é igual a 8. Então, o carbono quiral ele está ligado a um oxigênio? Sim,
Existe algum elemento com número atômico maior do que o oxigênio ligando ao carbono? Não. Portanto, o primeiro grupamento mais importante que a gente vai caracterizar nessa molécula é o álcool. O segundo, de maior número atômico, é o carbono. Mas você percebe que tem dois carbonos ligados ao carbono quiral, que é o carbono da carboxila e o carbono do radical metil. Se tem esses dois carbonos ligados, obviamente eles têm exatamente o mesmo número atômico, eu tenho que usar uma outra abordagem. Então eu vou analisar o próximo elemento, que é, no caso da carboxila, o oxigênio. E no caso do metil, é o hidrogênio. Como o oxigênio tem um número atômico maior do que o hidrogênio, então, no caso em questão, a hidroxila passa a ser o segundo grupamento mais importante. O carbono tem um número atômico maior do que o hidrogênio, portanto o radical metil vem em terceiro e o hidrogênio vem em quarto. Pois bem, já fizemos essa caracterização, e aí o que é importante para nós sempre? Toda vez que você vai analisar um isômero óptico, você precisa obrigatoriamente considerar que o hidrogênio está para trás do plano geométrico para fazer essa categorização que nós vamos fazer, tá? Então, o hidrogênio ou o elemento de menor importância sempre vai ficar para trás no plano geométrico e o de maior importância para frente, tá? Vamos começar aqui com o lado esquerdo. O ácido lático do lado esquerdo, se você for do número 1 para o número 2 e do 2 para o 3, você vai fazer um giro no sentido anti-horário. Este giro anti-horário dá-se o nome de uma substância do tipo levógera. Então, o nome desse ácido lático é o S-ácido lático ou L-ácido lático. O L corresponde ao termo levógero, que é o desvio para a esquerda. Então, se eu lançar a luz no ácido lático, né, o S-ácido lático, eu vou desviar a luz para a esquerda. Já o ácido lático da sua direita, se você for do número 1 para o número 2, do 2 para o 3, você vai fazer um giro no sentido horário. Portanto, esse giro no sentido horário é o R-ácido lático, ou D-ácido lático. O D corresponde ao termo destrógeno, que vai fazer o giro para a direita. Então, se eu incidir a luz nesse ácido lático, a luz vai ser desviada para o lado direito. Então, a gente tem essas formas de classificação. No caso da esquerda, pode ser S, pode ser L. Tem o menos, mas é muito pouco comum a gente utilizar o sinal. Ou a gente usa S, ou a gente usa L. Do lado direito, a mesma coisa. A gente vai usar R ou D, mas podemos também usar o sinal de mais, o sinal positivo. Mas também não é muito comum, tá? Essa nomenclatura que eu coloquei para vocês, obrigatoriamente o hidrogênio tem que estar para trás. Se o hidrogênio estiver para frente, você tem que ler de modo inverso, tá? Então, sempre caracterize dessa maneira para facilitar o seu entendimento. A gente não precisa claramente ficar descrevendo isso com muitos detalhes. A gente tem que saber que existem isômeros diferentes, tá? E esses isômeros ópticos diferentes podem desempenhar efeitos biológicos diferentes. E aí, por fim, só uma observação importante, que cada carbono quiral pode possuir dois isômeros, que é o L ou D, ou RS, tanto faz. Certas moléculas possuem mais de um carbono quiral. Logo, os isômeros possíveis serão iguais a 2 elevado a N, onde N é a quantidade de carbonos quirais. Vamos pegar aqui o exemplo do 3-metil-2-pentanol. Você percebe que nessa molécula eu tenho dois carbonos que têm 4 substituintes diferentes. Portanto, nestes dois carbonos nós teremos isômeros ópticos em cada um deles. E a gente pode ter 4 isômeros ópticos possíveis, que é 2 elevado ao quadrado ou a segunda potência. Então, quais isômeros são esses? Então, a gente pode ter o 2D, 3D, 3-metil-2-pentanol, o 2L, 3L, 3-metil-2-pentanol, o 2L, 3D, 3-metil-2-pentanol e, por fim, o 2D, 3L, 3-metil-2-pentanol, tá? E esse ponto aí ele é extremamente fundamental. É importante você entender que existem isômeros ópticos. Por mais que eles tenham propriedades físico-químicas idênticas, os processos biológicos que eles podem desempenhar no nosso corpo são completamente diferentes. Para quem tiver a curiosidade, dá uma caçada
na história da talidomida. Você vai ver que a talidomida possui um isômero óptico e esse isômero óptico, por sua vez, cada um deles desempenha uma função biológica distinta. E isso foi um incidente muito triste no caso que foi utilizado para mulheres grávidas. Se a sua curiosidade atiçar, dá uma caçadinha lá no Google sobre a talidomida, tá bom? Então é isso aí. Se esse vídeo lhe ajudou, passe a caridade adiante, ajude você a outras pessoas da maneira que julgar melhor. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.